Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Estamos na nossa 4ª temporada e hoje estamos a gravar no Centro de Ciência Viva de Faro. E a nossa convidada é Maria de Lourdes Cristiano. Professora, muito obrigado por estar aqui connosco. Maria de Lourdes Cristiano licenciou-se em Química pela Universidade de Coimbra em 1986 e doutorou-se em 1994 pela Universidade de Liverpool. Em 2007, obteve o seu título de agregação em Química na Universidade do Algarve e é, desde 2015, diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. Coordenou 4 projetos de investigação financiados pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, e participou como investigadora em outros 10 projetos. Foi autora ou coautora de 78 artigos científicos em revistas internacionais. Coordena atualmente o Grupo de Investigação de Reatividade Orgânica e Química Medicinal e é investigadora do CCMAR, Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve. Maria de Lourdes Cristiano, mais uma vez, obrigado por estar aqui na Ciência com Impacto. O prazer é meu, é um prazer estar aqui. Muito obrigada também pelo convite. Vamos começar a nossa conversa pela química medicinal, sim, que é um dos seus grandes focos de interesse. Uma área onde a professora Maria de Lourdes e a sua equipa têm desenvolvido um trabalho muito relevante nos últimos anos. O vosso foco tem sido, penso eu, o desenvolvimento de novos compostos com atividade antiparasitária, com aplicações no combate à malária, à leishmaniose e à tuberculose. De que compostos é que estamos a falar? Bom, nós começámos a trabalhar com uma classe de compostos chamada endoperóxidos, inspirados num produto natural chamado artemisinina. Todo este trabalho começou em 1999, através de uma colaboração com o professor Paul O'Neill da Universidade de Liverpool, que tinha sido meu contemporâneo quando eu estava a fazer o doutoramento. Embora ele estivesse noutro grupo, portanto, ele conhecia-me, eu conhecia-o, e em 1999... surgiu essa colaboração. Surgiu esta colaboração, e porque antes disso eu tinha-me ocupado a fazer outras coisas de investigação no domingo. Vamos falar delas com mais detalhe. A partir daí, tivemos alguns projetos, eu consegui logo financiamento através da Fundação para a Ciência e Tecnologia para um projeto e depois, mais tarde, estive envolvida também num projeto do FP7, um projeto comunitário, o projeto ArtMIP e mais tarde num outro, enfim, foram-se sucedendo. Foi uma longa investigação ao longo de vários anos. Sim, ainda continuo a colaborar com o grupo do Paul O'Neill e já trabalhámos em várias classes de compostos. Começámos, como eu disse, pelos endoperóxidos, mas depois já trabalhámos em quinonas, vários tipos, algumas delas interessantes também para tuberculose. Neste momento temos uma co-orientanda de doutoramento que está a trabalhar num projeto que pretende estudar formas terapêuticas associadas à tuberculose latente. De facto, há formas de tuberculose latentes que não são facilmente perceptíveis, então a ideia é preparar compostos que revelem a tuberculose latente, a existência da tuberculose e, ao mesmo tempo, a tratem. Portanto, eu não posso ir muito mais adiante nisto, porque é um projeto que está neste momento. Sim, portanto, estamos a falar de compostos que são usados em terapêuticas, em medicamentos... Sempre. Nós trabalhamos com compostos orgânicos. Eu sou uma química orgânica de raiz. O que eu sei fazer é compostos orgânicos. Síntese, e depois o que é que fazemos além da síntese? Estudamos a estrutura e estudamos as propriedades desses compostos. A estrutura, a reatividade, para depois melhor percebermos como é que os podemos utilizar. Mas eu já queria falar consigo sobre a reatividade orgânica mais à frente. Sim, senhor. A partir de um certo momento, a professora e a sua equipa deixaram de olhar para estas doenças da humanidade, que eu falei, a leishmaniose, a malária, a tuberculose, e começaram também a estudar a aplicação destes compostos
A aquacultura, como é que acontece esta mudança e que benefícios é que estes compostos podem trazer para a aquacultura? Bom, em 2006 eu integrei o Centro de Ciências do Mar do Algarve e foi um passo muito importante, pensado e muito importante que eu dei. O Centro de Ciências do Mar do Algarve é muito abrangente, mas efetivamente eu assumi desde essa altura o compromisso, para mim própria, nunca me foi imposto coisa nenhuma, mas assumi o compromisso para mim própria de dar uma contribuição na área do mar. E mais tarde pensei que a melhor forma de o fazer seria tentar encontrar resposta para alguns problemas na área da aquacultura. Ora, todos nós sabemos que a população mundial está a aumentar. Crescer exponencialmente. Todos nós sabemos que a alimentação tem de estar acessível, de preferência, a todos, ao longo do mundo. A Deborah Power, numa entrevista que fez para o Ciência com Impacto, diz que a próxima crise é a crise alimentar. Pois. Ora, para nós protegermos os recursos do planeta, temos de encontrar soluções intensivas de produção de peixe e de moluscos e de bivalves e, portanto, temos de encontrar também, em paralelo, respostas para os problemas que surgem à aquacultura. Ora, nomeadamente a aquacultura intensiva, não é? Eu tive conhecimento de que, por vezes, há infecções parasitárias que conduzem a prejuízos muito elevados para as empresas. E então, uma pequena investigação permitiu-me perceber que esses parasitas são, em muitos aspectos, semelhantes ao parasita da malária. São protozoários também, não é? Também. E, portanto, tentou-se a dada altura ver se as soluções que nós tínhamos, as mais simples, como ecoas simples, fáceis de sintetizar, porque é preciso depois que as soluções sejam baratas, sejam acessíveis, e foi por aí que se começou. Mas há outras vertentes, por exemplo, a questão da contaminação com cationes de metais de transição, que também estamos a tentar abordar, é mais recente, mas, por exemplo, recentemente desenvolvemos alguns quelantes específicos, por exemplo, para cobre. A mais recente descoberta foi uma molécula que é seletiva para coletar cádmio e estes cationes são um risco para a saúde pública e, em algumas zonas do país, a contaminação com cobre e com cádmio conduz à interdição da penha de bivalves, por exemplo, claro. E também estamos a trabalhar nisso, ou seja, estas soluções, ou estas propostas de solução que surgiram mais recentemente, baseiam-se todas elas em conhecimento que eu tinha e vieram de outras tentativas. O que é interessante é que vieram de outras tentativas, especialmente estas soluções que envolvem os compostos quelantes. Eu andava à procura de ligandos para determinados metais que fossem seletivos para produzir sistemas para catálise e, entretanto, nós investigámos as moléculas e encontramos outras aplicações. Outras potencialidades. É isso. Num capítulo que escreveu para uma publicação, debruçou-se sobre os benefícios que a biotecnologia e a síntese química poderiam trazer às comunidades de mariscadores. De que benefícios é que falava concretamente? Por exemplo, do ponto de vista da síntese química, eu estava já na altura a pensar, este capítulo do livro surgiu de um convite do Gabinete do Parlamento Europeu para que aqui na Universidade do Algarve nós fizéssemos um evento sobre o mar e sobre o desenvolvimento na área do mar, e eu participei nisso. Mas na altura eu já estava a pensar em moléculas que tínhamos desenvolvido e tínhamos já a prova do conceito de que essas moléculas eram eficazes no tratamento de parkinsose em bivalves. E também já havia alguma evidência de que poderíamos atacar, digamos assim, infecções por amilodínio ocellatum que surgem em determinado tipo de peixe. Mas estamos aí a falar da produção estamos sempre a falar de produção, não é? Estamos sempre a falar. Por exemplo, quando falamos aqui de mariscadores, não estamos a falar propriamente dos mariscadores que apanham na ria, estamos a falar de quem produz bivalves em aquacultura. Sim, juvenis e etc. Sim, para esses são mais
as sugestões que têm a ver com a descontaminação a nível, por exemplo, dos metais pesados. Sim. Ou outro projeto que eu tenho neste momento e que não está ainda muito divulgado, que é a tentativa de eliminação de toxinas que afetam os bivalves. Temos agora um projeto também nesse domínio. Aí isso é mais dirigido aos mariscadores. É preciso encontrar formas expeditas, baratas e eficazes de destruir ou modificar substancialmente, por forma a que passem a ter menos toxicidade, as biotoxinas que conduzem à interdição da penha dos bivalves. Portanto, essa é outra linha. É mais recente, essa linha é mais recente. Portanto, na altura, esse capítulo a que aludiu deixou ali várias pontas. Umas ideias, sim, várias pontas para trabalhos. Do que nós já estávamos a falar, a pensar na altura, mas não havia ainda propriamente a proteção dos sistemas e então foi tudo um pouco vago. Sim. Mas estas são as ideias. Portanto, neste momento, uma boa parte da investigação que se faz no meu grupo é efetivamente direcionada a soluções para esta linha, para a aquacultura, para os mariscadores, tudo isso que nós falamos. Estes seus trabalhos, que tendo como pano de fundo doenças como a tuberculose e especialmente a malária, e este seu interesse pela aquacultura, na verdade, não surgem por acaso. Foi uma decisão que tomou no final do seu doutoramento, o de utilizar a ciência e os conhecimentos que a ciência lhe proporcionaram para combater problemas atuais do mundo. As doenças, a pobreza, a fome. Quando é que tomou consciência, de facto, como é que foi esse episódio em que tomou consciência de que era por esse caminho que queria seguir? Bom, para já eu, desde pequenina, eu convivi com carências de vária ordem, convivi com crianças que não tinham tempo de brincar porque estavam a trabalhar, convivi com crianças que não seguiam estudos porque os pais não podiam pagar os estudos, convivi com tudo isso e sempre achei que havia muito a fazer nessa linha. Tive oportunidades que outros não tiveram, tive a possibilidade de as aproveitar e foram-me dadas naturalmente pelos meus pais e por outras pessoas. E pelo mérito próprio também, não é? Pois, mas sem esse contexto não teria sido possível. Lá. É preciso pensarmos que no meio perdeu-se muito mérito de muita gente que não teve as oportunidades que eu tive. Claro que sim. E isso para mim sempre me tocou verdadeiramente. E então, eu tive a oportunidade de ir para o Reino Unido fazer o doutoramento e na altura eu estava a ser apoiada financeiramente por uma empresa que era a DuPont Alstom Printing Systems. Portanto, o que tinha como objetivo do meu doutoramento era desenvolver sistemas químicos para impressão de imagem e que se aplicavam tanto com fotorradiação e radiação na zona do visível, como do ultravioleta. No visível seriam as placas de impressão e no ultravioleta seria a aplicação mais à fabricação de circuitos integrados, etc. E fiz aquilo com muito gosto, até porque os sistemas químicos se baseavam em reações interessantes e o meu orientador de doutoramento foi um homem extraordinário. Eu era, no fundo, um químico físico-orgânico. Ele era químico orgânico, mas eu, no fundo, era um químico físico-orgânico, porque ele achava que não se podia avançar sem se ter percebido o que tinha acontecido. Não bastava ir para o laboratório, tentar fazer algo e depois funcionava, não funcionava, não se funcionava. Não se avançava sem se ter percebido. E eu gostava muito de estudos de mecanismos de reação. Eu fiz várias coisas com ele sobre isso. E então, eu tinha aquele bichinho de tentar entender o porquê, de ir ao fundo das questões. E ainda é hoje essa linha que eu sigo e que os meus estudantes seguem. Bem, eu estava a trabalhar apoiada financeiramente pela empresa porque era uma empresa ligada à imagem e à reprodução de imagem? E então, uma vez fui com ele lá, à empresa, e estávamos até num almoço com o orientador que eu tive na empresa e com outras pessoas ligadas à empresa e a televisão estava ligada e estávamos a ouvir umas notícias relacionadas com
com a família real e com as questões lá da família real. Isto foi em 1990, portanto, e o que aconteceu na altura foi que eles estavam a conversar, eu estava a assistir passivamente à conversa, mas a ouvir. Um deles que comentou que a família real, no fundo, aqui era um conjunto de pessoas que parasitavam na sociedade e que, no fundo, tinham um pouco de interesse económico. E depois o meu orientador da parte da empresa disse, pois é, mas fazem-nos vender placas de impressão. Muitos exemplares, seja, claro. são a fonte do nosso negócio. E eu ouvi aquilo e pensei, pois é, mas eu, no futuro, se eu puder, vou tentar resolver outros problemas que não melhorar a resolução e das o fotografias da família real. Através de melhores placas de impressão. Claro. Mas pronto, foi só assim ali um momento, mas foi um momento importante, eu tenho de dizer, porque eu até tive a oportunidade de ficar a trabalhar nessa empresa e por razões familiares também, mas também por convicção, eu escolhi a academia, apesar da dificuldade que tive desde sempre aqui no Algarve, porque esta universidade não estava preparada. Mas então já vamos falar disso, sem perder de vista o seu doutoramento. Está bem. Como é que foi trabalhar vindo do meio académico, do meio da investigação, mas depois fazer parte desse seu trabalho em ambiente empresarial? Como é que foi essa experiência para si? Foi muito interessante. Foi muito interessante, abriu muitos horizontes. Para já, a questão da proteção da propriedade intelectual. Eu tinha sido professora do ensino básico e secundário durante 5 anos. E um professor o que é que faz? Partilha informação. Sim. Leva a que os estudantes queiram saber mais e claro. mais. Portanto, a informação é de todos. De repente, eu chego ali e apercebo-me que sim, a informação é de todos, mas não pode ser usada de qualquer forma. E então, esse foi o meu primeiro choque. Depois, era a exigência e o rigor dos prazos. Havia sempre prazos a cumprir. De 3 em 3 meses eu tinha de ir à empresa e tinha de levar resultados novos. E tinham de ser resultados convincentes. Sim. Tinha de ter avançado alguma coisa. Portanto, ali a rotina mudava completamente. Sim. No primeiro ano do meu doutoramento, eu fiz outra coisa, fiz um trabalho de investigação no mecanismo de reação. Eu comecei a trabalhar na empresa a partir do início do 2º ano, portanto mudou completamente. Agora, trouxe-me também muitas alegrias, porque era o ver a aplicação imediata das alterações que tínhamos introduzido, porque nós começávamos com um conjunto de moléculas e depois tínhamos a resposta dessas moléculas no processo que se queria desenvolver. E depois tentávamos logo em seguida melhorar essa resposta. E isso era fantástico, era um desafio extraordinário. E depois, claro, a indústria é muito exigente, mas também gosta e sabe elogiar e a exigência era muita, mas depois... Mas havia um retorno. Havia um retorno. Não era um retorno financeiro, mas era um retorno intangível, muito mais importante. De reconhecimento, não é? Era um retorno que nos fazia acreditar que éramos capazes. E eu estava num país estrangeiro, claro. E, portanto, para mim isso era extremamente importante. Eu vinha de lá sempre de coração cheio, porque chegava lá com os compostos e eles eram testados. E funcionavam, e era fantástico. Ainda hoje eu tenho boas memórias disso. No final eles queriam que eu ficasse a trabalhar com eles, mas como já disse, outros valores mais altos se levantaram. E nessa altura também é a altura em que pede o primeiro registro de patente, ou seja, deste seu trabalho de doutoramento? Mais tarde, sim, eles é que pediram. Okay. Um dos inconvenientes... Fruto deste seu trabalho de doutoramento? Foi. Um dos grandes inconvenientes, que acabou por não ser, enfim, foi a curto prazo foi um inconveniente. A médio e longo prazo não foi. Foi que eu não podia publicar os resultados. Claro. Tinha, por acaso, feito um outro trabalho, num estudo mecanístico, que aí foi possível publicar. Mas eu vim para aqui, para a Universidade do Algarve, e eu não tinha amputada desses resultados. Eu não tinha publicações para apresentar. Mas depois, mais tarde, evidentemente, começaram a surgir. Depois eles registaram, patentearam e pronto. E foi muito bom. E eu aprendi imensíssimo com eles.
mas isto durou até ao final do século passado, e depois, a partir de 1999, eu decidi mudar de rumo, até porque, entretanto, tinha passado um tempo em Liverpool, na Faculdade de Medicina, a estudar o efeito de uns quelantes, a zincoína, em células cancerígenas. Portanto, no fundo, algo relacionado com quimioterapia, usando agentes quelantes, e tinha estado mais ligada à biologia e fascinou-me. Já era uma nova área que estava a despontar? Fascinou-me essa parte, e daí que depois tenha aceitado o convite do Paul para entrar nos projetos com ele. Deixe-me só, ainda neste tema das patentes, esta patente não foi caso único, algumas das suas investigações deram origem a vários outros pedidos de patente. Pronto. É importante quando isto acontece para um investigador? É importante, eu acho que é bastante importante, e é sobretudo importante porque depois os sistemas, basicamente a empresa, depois aquela parte da empresa foi adquirida pela Mortcell, e eles utilizaram o conhecimento e desenvolveram. Foi muito interessante porque quando eles avançaram com isso, eu assinei uma série de papéis a transferir os meus direitos pela quantia de 1 libra esterlina. Já estava aqui no Algarve, assinei aquilo e tal, mas eu estava encantada com aquilo porque sentia que eles tinham porque havia uma aplicação do conhecimento. Eles tinham pago à universidade as propinas de bancada e tinham financiado o grupo de investigação onde eu estava, portanto eu não tinha nada a dizer. Mas foi assim. Recentemente temos um outro registro internacional, mas para a aplicação desta nova investigação relacionada com a utilização de compostos simples no tratamento de parquinsose em bivalves. E, portanto, estão à espera do resultado ou já está patenteado? Não, temos uma patente internacional, uma WO, agora vamos avançar para o registro em 2 ou 3 países, espero eu. Estou a tentar arranjar dinheiro para isso. Professora, depois então do seu doutoramento em Liverpool, como já estava aliás a dizer, regressou a Portugal e veio para a Universidade do Algarve. Sim. Está ligada desde o início à criação da licenciatura em Química aqui na Universidade do Algarve e mais tarde acompanhou de perto também a criação do mestrado e do programa doutoral em Química, bem como a criação das indispensáveis condições laboratoriais que na altura não existiam. Como é que foi vivenciar esse produto e acompanhar todo este crescimento e evolução da Química no Algarve? Há pouco também estava a dizer que sofreu, foi duro. Foi duro porque vínhamos de um sítio onde havia tudo o que precisávamos, só precisávamos de pedir e as coisas apareciam. Eram departamentos de Química já consolidados, não é? E existia tudo, era extraordinário. Aliás, quando algo faltava, o orientador resolvia logo através desta colaboração ou daquela, mas raras vezes isto acontecia, porque era o departamento de Química de Liverpool era um bom departamento, e cheguei aqui. Esta universidade nasceu com 3 áreas, a Biologia Marinha e Pescas, a Hortofruticultura e a Economia, a área da Economia e Gestão, penso que eram os 3 cursos que existiam na altura. E, portanto, eram 2 na área das ciências, que estão agora na Faculdade de Ciência e Tecnologia, embora não exatamente com o mesmo nome, mas continuamos a ter a Biologia Marinha, continuamos a ter a Agronomia. O outro, evidentemente, é da área da Economia. Claro. E a Química aqui era vista como um apoio. Era subsidiária. Era um apoio. Tivemos de criar, eu e um colega meu que veio da mesma universidade, criámos o curso de Química, mas já havia o curso de Física e Química para formar professores, já havia um curso de Bioquímica, mas foi duro, sim. Foi duro porque fazer investigação era extremamente difícil. Primeiro porque nós tínhamos de lecionar, criar condições, fazer todo tipo de coisas. E depois porque também não havia condições de investigação. Foi tudo de raiz. E, de facto, esta universidade onde eu estou, e que é a minha casa, e que eu defendo sempre, nunca olhou para as ciências exatas, e eu não estou só a falar de Química, estou a falar de Química, de Física, de Matemática. As ciências exatas foram sempre olhadas como um serviço e nunca houve apoio
verdadeiro para a infraestrutura, para que as ciências estão na base, e na verdade são todo o conhecimento. Exatamente. E isto é muito importante. Paga-se um preço muito elevado quando se investe mais em aplicação do que naquilo que a sustenta. Porque a curto prazo até se pode ter ali um rendimento, claro, mas depois a médio e longo prazo não se desenvolveu... Não está os saltos que são necessários dar. Exatamente. Isto é muito importante. Obrigada por me fazer a pergunta que me levou a dizer isto, porque é o que eu sinto mais aqui como uma ameaça em termos do desenvolvimento científico. E eu temo que isto não seja só na Universidade do Algarve, que não aconteça só na Universidade do Algarve. O problema é que, mesmo em termos de financiamentos para projetos, é difícil obter financiamento para um projeto que se baseia em investigação dita de base ou fundamental, qualquer que seja a designação. Tem de haver uma aplicação. E a aplicação pode não ser imediatamente percebida, mas o conhecimento está lá. Eu não preciso dizer isto porque esse conhecimento sabemos, é devido a algum lado, não é? Pronto, nós sabemos ao longo de décadas como é que o conhecimento surgiu e como é que ele se desenvolveu para os grandes avanços tecnológicos, e não é assim uma coisa que em 3 anos se resolva, não é no curto prazo, num projeto da FCT. Claro. Não, isto não acontece. Mas, bom, em todo caso, pesem embora as dificuldades, eu nunca deixei... Fez um percurso muito interessante, não é? Ouça, é evidente que se eu tivesse estado noutro sítio com outras condições, teria feito outras coisas. Mas aqui, eu posso dizer que tudo o que tenho no laboratório foi adquirido à custa de projetos de investigação que eu fui tendo, e que fui conseguindo. Não houve propriamente um apoio de base, isso não houve, deveria ter havido. Mesmo equipamento fundamental, que se considera fundamental para a química, e sem o qual não se avança facilmente, algum deles só tive através do Centro de Investigação, do CCMAR. Por exemplo, a ressonância magnética nuclear. Eu ia-lhe falar desse tema. Foi um sonho seu concretizado. Mas eu fiz imensas coisas no sentido de termos esse tipo de equipamento no Departamento de Química, mas nunca se conseguiu. Então explique-nos lá, quem nos segue, que equipamento é esse. Bom, e qual a importância desse equipamento para a investigação que vocês fazem? Nós em Química Orgânica especialmente, mas não só em Química Orgânica, nós trabalhamos com moléculas. E nós, em síntese, preparamos as moléculas, e muitas delas são moléculas novas. Aliás, eu posso dizer que os químicos orgânicos são normalmente pessoas muito criativas e estão sempre a tentar produzir moléculas novas. Às vezes a diferença não é muito grande relativamente às já existentes, mas outras vezes é significativamente diferente. E temos de provar que temos uma molécula nova. Temos de provar que aquilo que nós dizemos que é aquele composto é efetivamente aquele composto. E para isso precisamos de ter prova com base em pelo menos 3 técnicas diferentes. Okay. E uma delas é a ressonância magnética nuclear, que nós não tínhamos. O que é que eu fazia? Pois eu tinha de enviar os compostos, muitas vezes pelo correio, para a Universidade Nova de Lisboa, para a Caparica. Para locais onde tinham parcerias. E claro, esperar que viessem os resultados, de que forma fosse, mas quem diz ressonância magnética nuclear diz espectrometria de massa também. Portanto, esta foi a minha vida. O que é que eu fiz? Portanto, havia compassos de espera na investigação consecutivamente. Exato, o que significa que os estudantes tinham de ter sempre em paralelo dois projetos relacionados, mas estavam à espera dos resultados, continuavam ali. Portanto, era uma adaptação constante e tínhamos de estar à espera. Agora, finalmente, não. Temos esses equipamentos cá. Mas, mais uma vez, foi o Centro de Ciências do Mar que os adquiriu através de verbas que vieram pelo polo, que somos o CCMAR, incorpora o polo, o nó português do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos. Isso permitiu-nos equiparmos, não só para síntese orgânica de moléculas pequenas, mas para outras aplicações bem interessantes que agora podemos fazer e não podíamos antes. Abriu as perspectivas e deu-vos uma flexibilidade completamente diferente. Exatamente. Torna as coisas mais fáceis e mais rápidas.
e foi a diferença, mas não deixámos de fazer coisas interessantes. O que acontece é que eu encontrei saídas através de uma análise mais detalhada do que se fazia. Ou seja, como não tinha condições à mão para caracterizar as moléculas que eram feitas, então éramos mais criteriosos na escolha daquilo que pretendíamos fazer. A necessidade aguça o engenho. Exato. E depois estudávamos em detalhe estrutura, reatividade, etc. E pronto, e foi assim. Voltando ainda um pouquinho atrás, a Universidade do Algarve é uma instituição recente que, nos últimos anos, sofreu uma forte evolução. Uma evolução que a professora acompanhou de perto e certamente para a qual também contribuiu. Como eu disse há pouco na apresentação, desde 2015, desempenha o cargo de diretora da FCT, da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Sim. Que desafios enfrentou e como é que vê o futuro na sua faculdade? Olhe, enfrentei vários desafios. O primeiro dos quais foi que, em 2015, quando eu entrei, nós tínhamos perdido muitos alunos nos anos anteriores. E tínhamos, na verdade, muitos professores que os rácios de equivalentes a tempo integral baseados no número de alunos na área, deve saber com certeza como é que funciona, não justificavam, ou seja, tínhamos na altura um excedente de docentes em relação ao número de alunos que existiam. Em cerca de 36%. E eu tinha acima de mim, naturalmente, a reitoria, a pressionar-me para resolver o problema. E tive de contribuir para a resolução. Mas a contribuição para a resolução não podia ser, evidentemente, despedir professores. Claro. Tinha de ser encontrar outras formações ou reforçar as formações existentes. No fundo, resolver o problema através da receita. Ora, eu tive aqui uma ajuda extraordinária, porque a Faculdade de Ciência e Tecnologia é a faculdade que produz mais investigação, tem muitíssimo bons investigadores e o nível de internacionalização da faculdade já era muito elevado. Nós fomos os primeiros a termos aqui na Universidade do Algarve participações em mestrados Erasmus Mundus, portanto, virámo-nos para esse filão, digamos assim. Apostámos na investigação e na internacionalização. E depois o número de alunos foi crescendo e neste momento já o problema está resolvido, mas permanecem outros desafios. Nomeadamente, um dos desafios que temos neste momento é a média de idades dos professores e dos funcionários, por exemplo, o cansaço que os professores já vão tendo porque estão cá há muito tempo e, portanto, o que é preciso? É preciso renovação do corpo docente, claro. Mas estamos francamente melhor. Agora, também estamos francamente melhor por causa dos centros de investigação. Eu tive a sorte e o privilégio de ser diretora, ainda sou, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, que é uma unidade orgânica onde, efetivamente, há imensos recursos intelectuais. As valências humanas são muitíssimo boas. Agora, uma das razões que me levou a concorrer à direção foi também o facto de eu vir das ciências exatas e de eu sentir que as vertentes da química, física, matemática, mesmo a engenharia eletrónica, a engenharia informática, estavam a ficar muito para trás. A faculdade tinha passado por um processo de transformação. 3 faculdades que tinham existido antes da Faculdade de Ciência e Tecnologia fundiram-se para dar a atual faculdade e, portanto, havia ali alguns desajustes. E o desafio foi colocar as várias áreas em contacto, estabelecer pontes entre as várias áreas. Pôr as ciências a comunicarem entre si. Pois, exatamente. E está a resultar? Vai resultando na maior parte dos casos. Eu própria colaboro muito mais com os meus colegas da parte da biologia do que colaborava antes. Claro. Mas isso também, quem fez esse milagre foi o Centro de Ciências do Mar do Algarve.
O CCMAR, que falei há pouco. Claro. Regressemos então à investigação. Como é que se deu a sua passagem da química orgânica mais dura, digamos assim, para uma investigação relacionada com a química medicinal e com os fármacos? Bom, esta circunstância aconteceu, ou esta passagem, melhor dito, aconteceu, como eu disse, já tinha dito há pouco, em 1999, e foi devido a um convite do meu colega Paul O'Neill. Eu, antes disso, trabalhava mais na área de química físico-orgânica / catálise, ou seja, trabalhava com compostos heterocíclicos, estudava os compostos e tentava desenvolver, e tive algum sucesso, novas metodologias de síntese. Entretanto, o Paul contactou no sentido de nós colaborarmos e eu achei que era uma oportunidade extraordinária. Porquê? Porque ele trabalhava em malária. E a malária é uma doença que afeta essencialmente, sobretudo, países onde a pobreza é um flagelo. E tudo isso me entusiasmou verdadeiramente. Entretanto, começámos a colaborar e não deixámos de colaborar desde então. Como já lhe tinha dito, em várias classes de compostos e sempre relacionado com malária, agora mais recentemente tuberculose, mas é um chamamento para o Paul e é um chamamento também para mim e para outras pessoas que trabalham com ele. Mas no fundo, nós estamos sempre a falar de química orgânica. Claro que sim. Porque temos de preparar as moléculas, temos de pensar qual é a estrutura que queremos e quando pensamos estamos a ter por base a ação farmacológica que pretendemos que procuram surja. alcançar. Sim. Depois, como lhe disse, começámos por endoperóxidos inspirados na artemisinin, que é um produto natural, muito usado em terapêuticas para a malária. Mas a artemisinin é uma molécula difícil de sintetizar. O desafio era, desde logo, encontrar análogos mais simples, mais fáceis de preparar, por forma a obter terapêuticas mais baratas, mas igualmente eficazes e com toxicidade muito residual. Portanto, no fundo era encontrar uma forma de simplificar o sistema, mas não diminuir a sua eficácia. E foi isso. Começámos com os peróxidos de peso molecular mais baixo e continuo com peróxidos, mas entretanto passámos por outras moléculas, passámos por utilização... Os sacarinatos? Os sacarinatos é outra situação, mas já lá vamos aos sacarinatos. Passámos pelas quinolonas, passámos também por um outro projeto que tinha a ver com fármacos ditos híbridos, que são moléculas que incorporam pelo menos duas partes farmacologicamente ativas. Portanto, a ideia aqui é, com uma simples molécula, atingir o parasita de pelo menos duas formas diferentes, para evitar desenvolvimentos mais rápidos de resistências, etc. Portanto, no fundo é aumentando a eficácia e retardando o desenvolvimento de resistências. E, portanto, passámos por tudo isso. Os sacarinatos. Os sacarinatos vêm desde o início, falou meio dos sacarinatos. Sim. Os sacarinatos são derivados de sacarina, sendo que a sacarina é o adoçante artificial mais antigo. A sacarina tem uma propriedade muito interessante, é que é o que nós chamamos em química um composto heterocíclico eletrotrator. E eu tinha utilizado, antes de começar em química medicinal, tinha utilizado heterociclos e eletrotratores, sacam eletrões, para modificar estruturas de moléculas que se queria transformar. Quando se quer transformar uma molécula, tem de se quebrar ligações. E quanto mais fortes forem as ligações, mais difícil é quebrá-las. Isto é básico. Então, às vezes, nós encontramos estratégias de enfraquecer as ligações para depois as poder romper. E
num estudo que estávamos a fazer, direcionado para a catálise e para o desenvolvimento de novos métodos sintéticos, tínhamos utilizado heterociclos muito heterotratores para desviar a densidade eletrónica e enfraquecerem as ligações. Lá está o conhecimento profundo da estrutura das moléculas para mais facilmente as podermos transformar. E então, eu gostava muito desses heterociclos. A sacarina, que também quimicamente, mais corretamente, se chama benzisotiazol, é um nome estranho, mas é um nome mais correto. Também os tetrazóis, ou tetrazols, como também se lhe chama, tudo heterociclos muito eletrotratores, que usávamos já. Então, ultimamente, voltei, de alguma forma, a usar esses heterociclos, mesmo na área da química medicinal. Nós fizemos... E à procura de quê? Usa-os porquê? Porque eles têm outras propriedades. Por exemplo, o tetrazol pode ser um substituto, um isóstero de uma função de ácido carboxílico, mas é metabolicamente muito mais estável. E então, esse conhecimento da estabilidade metabólica permite depois introduzir esses blocos nas moléculas. Portanto, há sempre uma razão. Sim. O facto é que, recentemente, ainda no campo da malária, nós acoplamos os heterociclos tetrazol e também benzisotiazol, mas por acaso com tetrazol resultou melhor, a peróxidos, e obtivemos moléculas que conseguiram ser eficazes a combater o parasita da malária in vitro e in vivo em estirpes de Plasmodium resistentes às artemisininas. Foi um trabalho que fizemos em colaboração com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Lisboa, e todas as moléculas foram aqui desenhadas. E que abre novos campos de atuação. Pois, porque, como se sabe certamente, nestes trabalhos de química medicinal nós sabemos que nós damos uma contribuição, mas temos de continuar sempre a trabalhar. Claro. Porque os micro-organismos encontram sempre em evolução forma constante, claro, de resolver problemas que nós lhes causamos. Claro. Nós causamos-lhes problemas com as nossas moléculas, mas eles encontram sempre forma de resolver, e nós temos de andar sempre... Sim, é um work in progress constante. Absolutamente. Professora, muito obrigado por ter estado aqui connosco, muito obrigado por ter partilhado todo esse conhecimento. Foi um prazer conversar consigo. Ciência com Impacto despede-se. Para a próxima semana regressamos com outro tema e com um novo convidado. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.